Antes de ser princesa, antes de se tornar ícone global e antes de ser chamada de a mulher mais fotografada do mundo, Diana Spencer era apenas uma jovem tentando encontrar seu lugar em um mundo que sempre lhe pareceu frio e exigente. Aos olhos do público, ela era a personificação de um conto de fadas moderno, uma moça doce, gentil, escolhida para se tornar esposa do futuro rei da Inglaterra. Mas bastava olhar um pouco mais fundo para perceber que, por trás do sorriso tímido, havia uma alma em conflito. Durante anos, Diana viveu presa em um sistema rígido, onde emoções eram guardadas, fragilidades eram vistas como fraquezas e a aparência valia mais do que a verdade. E mesmo cercada por riqueza e privilégio, ela se sentia profundamente sozinha. Mas Diana não queria ser apenas um rosto bonito estampado nas capas de revistas. Ela tinha uma história para contar. Uma história que ia muito além dos bastidores da monarquia britânica. Era a história de uma mulher lutando para ser ouvida, respeitada e amada. Foi por isso que, em segredo, ela se aproximou do jornalista Andrew Morton. Através de gravações confidenciais, feitas em total sigilo, Diana revelou sua vida real, os traumas da infância, os dilemas do casamento, o peso da depressão e a força que encontrou para reagir. Essas palavras, ditas com emoção e dor, formaram a base do livro que chocaria o mundo em 1992. Diana, sua verdadeira história em suas próprias palavras. Pela primeira vez, a princesa não era vista apenas através da lente da imprensa, mas por seus próprios olhos. Este vídeo é baseado nesse relato. Não é uma reinterpretação feita por outros. É a história da princesa de Gales contada com a voz da mulher por trás da coroa, com todas as suas luzes, sombras, esperanças e cicatrizes. Porque antes de ser símbolo, Diana foi humana. E é nesse lugar, entre o sofrimento e a coragem, que sua verdadeira história começa. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, em Sandringham, no coração da aristocracia britânica. Desde o início, ela viveu cercada por castelos, tradições e expectativas. Mas nem todo esse cenário nobre foi capaz de protegê-la do que mais a marcaria: a ausência emocional dentro de casa. Filha do Visconde Althorp e de Frances Roche, Diana cresceu em meio a uma família em crise. O casamento de seus pais era tumultuado, cheio de brigas e silêncios dolorosos. Quando ainda era pequena, Diana viu sua mãe ir embora, um abandono que deixou uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. Ela costumava dizer que sua infância foi muito infeliz. Havia riqueza, havia criados, mas faltava o mais essencial: segurança emocional. Sentia-se ignorada, dispensável. E essa sensação de não ser amada a acompanharia por muitos anos, influenciando suas escolhas e seu comportamento. Aos 9 anos, Diana foi enviada para um internato, uma tradição comum entre os nobres britânicos. Mas para ela, aquilo significava mais afastamento, mais solidão. Apesar disso, mostrava sensibilidade com os colegas e uma disposição especial para cuidar dos outros, algo que se tornaria sua marca registrada. Em meio aos corredores frios das escolas em que estudou, Diana nunca se destacou academicamente. Ela própria admitia que não era boa aluna, mas tinha um brilho diferente. Era criativa, amava dança, música e, acima de tudo, tinha um olhar afetuoso para o sofrimento alheio. Quando adolescente, sonhava em ser bailarina. Um sonho frustrado por sua altura e pelas exigências físicas da profissão. Mas a dança foi seu refúgio durante anos. Era ali, no movimento, que ela expressava o que não conseguia colocar em palavras: medo, desejo de afeto, tristeza. Apesar do ambiente instável, Diana nutria uma gentileza rara. Todos ao seu redor viam nela algo especial, uma doçura que contrastava com a dureza do mundo ao qual pertencia. Mas internamente, ela lutava contra inseguranças profundas, muitas delas originadas no abandono vivido na infância.
Foi com esse passado carregado de afeto negado e de carências emocionais que Diana entrou na vida adulta. E talvez tenha sido exatamente essa dor silenciosa que moldou a mulher que, anos depois, conquistaria o coração de milhões com sua empatia e fragilidade tão humanas. Diana tinha apenas 16 anos quando viu pela primeira vez o príncipe Charles. Ele era 12 anos mais velho, amigo de sua irmã Sarah e herdeiro do trono britânico. Na época, Diana o achou simpático, mas distante. Um homem já moldado pela formalidade e pelo peso da monarquia. Anos depois, o reencontro aconteceu. Diana agora tinha 19 anos. Jovem, tímida e inexperiente, ela foi vista pela família real como a candidata perfeita. Nobre de sangue, sem escândalos, submissa e sorridente. Charles, pressionado a se casar, voltou sua atenção para ela. Eles se viram algumas vezes, trocaram algumas palavras e logo estavam namorando. Mas para Diana, tudo parecia surreal. O tempo entre o início do relacionamento e o noivado foi incrivelmente curto, apenas 6 meses. Tudo aconteceu rápido demais. Durante esse período, Diana se sentia mais como uma observadora do que uma participante da própria história. A família real não a envolvia, não a preparava, não a abraçava. Ela era lançada em um mundo de regras e formalidades com pouca orientação e muito julgamento. Quando Charles a pediu em casamento, Diana aceitou, mas em seu íntimo, algo a inquietava. Pouco antes do noivado ser anunciado, ela ouviu uma conversa que nunca esqueceria. Charles dizendo a um amigo que ainda amava Camilla Parker Bowles. Naquele momento, ela sentiu um frio na espinha. Mesmo assim, seguiu adiante. O noivado foi anunciado oficialmente em fevereiro de 1981. Na entrevista à imprensa, quando perguntado se estavam apaixonados, Diana respondeu, claro. Mas Charles, desconcertante, disse, seja lá o que amor signifique. Uma frase que a feriu profundamente. Com o anel de safira no dedo, Diana era a nova obsessão da mídia britânica. Sua imagem estava em todas as capas de revistas, vitrines de lojas e jornais. Mas a jovem, no centro de tudo, sentia-se cada vez mais perdida. Ela começava a perceber que aquele conto de fadas tinha uma estrutura frágil. O que Diana ainda não sabia é que, ao aceitar aquele pedido de casamento, estava entrando não só para a família real britânica, mas em um labirinto de solidão, rejeição e vigilância. Um mundo onde até o amor precisava ser autorizado. No dia 29 de julho de 1981, diante de mais de 750 milhões de telespectadores ao redor do mundo, Diana Spencer caminhou até o altar da Catedral de St. Paul com um vestido imponente e um olhar que misturava deslumbramento e medo. Era o casamento do século, uma jovem comum se tornando princesa aos olhos do mundo. Mas o brilho daquela cerimônia escondia rachaduras que só Diana sentia. Na noite anterior ao casamento, ela descobriu um bracelete que Charles havia mandado fazer para Camilla. A peça tinha as iniciais dos dois, uma prova de que o laço entre eles nunca havia sido rompido. Mesmo ferida, Diana seguiu adiante. Já no início da lua de mel, ela percebeu o distanciamento do marido. Charles passava horas lendo, ignorando-a. Nas viagens oficiais, ele a corrigia em público, a tratava com frieza e muitas vezes parecia incomodado com a atenção que ela recebia. A solidão tornou-se companheira constante. Dentro dos palácios ela se sentia uma estranha. Havia regras para tudo. Como falar, como sentar, o que vestir. Poucos a acolhiam de verdade. E qualquer tentativa de aproximação era vista com desconfiança. O peso da pressão pública e da rejeição conjugal começou a se manifestar no corpo de Diana. Ela desenvolveu bulimia, um distúrbio alimentar que escondia de todos. Em segredo, vomitava compulsivamente, como forma de aliviar a ansiedade e o desespero. A depressão logo se somou à bulimia. Diana tentava pedir ajuda, mas era ignorada.
Segundo ela mesma, chegou a se mutilar e até tentou se jogar das escadas grávida do príncipe William, em um ato de desespero que, em suas palavras, não era um pedido de atenção, mas de socorro. Enquanto a mídia a tratava como uma princesa de conto de fadas, a realidade era de uma mulher emocionalmente destruída. Nenhum dos protocolos reais oferecia espaço para acolher o sofrimento. O que importava era a aparência, e Diana era forçada a manter o sorriso. Foi nesse silêncio doloroso que Diana começou a entender o quanto sua história precisava ser contada. Mesmo que o mundo ainda a visse como uma figura decorativa, ela começava a descobrir algo vital: sua voz. No dia 21 de junho de 1982, Diana deu à luz seu primeiro filho, William Arthur Philip Lewis. Foi um momento que a transformou profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu amor verdadeiro, incondicional, algo que tanto buscara na vida adulta e nunca recebera plenamente. Desde o início, Diana fez questão de ser uma mãe diferente das gerações anteriores da realeza. Rompeu protocolos ao levar o bebê em viagens oficiais, escolhendo pessoalmente sua escola e se envolvendo ativamente no seu cotidiano, algo incomum para os padrões da monarquia britânica. 2 anos depois, nasceu o príncipe Harry, em 15 de setembro de 1984. Com a chegada do segundo filho, Diana se sentia mais segura em seu papel como mãe. Com eles, encontrou não apenas companhia, mas também uma razão para seguir em frente, mesmo nos momentos mais escuros. Ela dizia que os filhos eram seu maior orgulho. Fazia questão de estar presente em aniversários, buscar na escola, brincar no chão. Atitudes simples, mas revolucionárias dentro da estrutura formal e muitas vezes fria da família real. Diana queria que William e Harry soubessem o que era o mundo real. Levava os meninos para visitar abrigos, hospitais e comunidades carentes. Queria que eles vissem a dor das pessoas de perto, que aprendessem a importância da compaixão, valor que ela mesma tinha em excesso. Mesmo em meio às turbulências do casamento e à constante vigilância da imprensa, Diana protegia os filhos com uma intensidade que beirava o instinto. Quando a tristeza a dominava, era o tempo com eles que a salvava de mergulhos mais profundos na depressão. Mas a maternidade também trazia angústias. Ela temia que seus filhos fossem moldados pelo mesmo sistema que a sufocava. Lutava para que tivessem infância, liberdade e afeto, elementos que ela mesma havia sido privada desde pequena. Diana não foi apenas uma princesa que encantou o mundo. Foi uma mãe apaixonada, determinada a quebrar o ciclo de frieza e distância emocional da realeza britânica. Nos braços de William e Harry, ela encontrou o amor que sempre buscou, e que, ao transmiti-lo, ajudou a formar os homens que eles viriam a se tornar. Com o passar dos anos, a Diana tímida e insegura começou a dar lugar a uma mulher mais firme, consciente de sua voz e de seu poder de influência. Cansada de ser apenas um símbolo decorativo da realeza, ela decidiu se posicionar, e essa decisão mudou tudo. Em meio ao colapso do casamento com Charles, que se tornou público e cada vez mais embaraçoso, Diana passou a buscar sua identidade fora dos muros do Palácio de Kensington. Rompeu com assessores tradicionais, escolheu seus próprios compromissos e começou a falar por si mesma. Foi nesse contexto que se aproximou secretamente do jornalista Andrew Morton. Através de fitas gravadas por um amigo de confiança, Diana revelou sua verdadeira história, com detalhes sobre sua bulimia, tentativas de suicídio, traições e o sentimento de abandono dentro da casa de Windsor. As gravações foram feitas sem que ninguém da família real soubesse. Quando o livro Diana, Sua Verdadeira História foi lançado em 1992, o impacto foi devastador. Pela primeira vez, o público enxergava a princesa como uma mulher em sofrimento real, e não como a imagem fabricada pela mídia. Apesar de oficialmente negar envolvimento na época, o livro deu voz às dores que Diana já não conseguia esconder. Ela havia cruzado uma linha invisível,
quebrado o silêncio que sustentava a fachada da monarquia. E mesmo fragilizada, ganhou força com isso. Ao mesmo tempo, Diana mergulhou de forma autêntica em causas humanitárias. Visitou pacientes com AIDS em uma época em que o estigma ainda era enorme. Sentou-se ao lado de leprosos, caminhou por campos minados, abraçou marginalizados. Suas ações não eram apenas gestos públicos, eram demonstrações claras de empatia e desafio às convenções. Cada passo fora da cartilha real era visto com reprovação dentro do palácio. Mas para o público, Diana ganhava um novo status, o de uma mulher corajosa, vulnerável e verdadeira. A princesa do povo não era mais apenas um título da imprensa. Era um reflexo do afeto genuíno que ela despertava nas pessoas. Diana não queria destruir a monarquia. Ela queria ser ouvida, queria ser respeitada. E mais do que tudo, queria mostrar que por trás dos vestidos, das tiaras e das formalidades, havia uma mulher de carne e osso, que sofria, que lutava e que, enfim, aprendia a ser dona da própria história. Em dezembro de 1992, o primeiro-ministro britânico anunciou oficialmente a separação do príncipe e da princesa de Gales. Era o fim de um casamento que nunca foi verdadeiramente sólido. Mas para Diana, esse anúncio público não representava apenas a ruptura com Charles. Era o início de uma nova vida. Apesar de separados, os dois ainda dividiam obrigações oficiais, residências e, acima de tudo, os filhos. O ambiente era tenso e muitas vezes hostil. A imprensa seguia cada movimento com voracidade. Cada roupa, cada gesto, cada olhar, tudo era analisado como se fosse uma declaração política. Em meio ao caos, Diana passou por um processo profundo de autoconhecimento. Buscou terapia, cercou-se de amigos de confiança e tentou recuperar a mulher que havia se perdido nos anos de submissão e solidão. Aos poucos, deixou de ser a figura que a monarquia esperava e passou a ser quem realmente era. Seu estilo mudou. Sua postura mudou. E, acima de tudo, seu olhar sobre o mundo mudou. Já não se deixava calar. Começou a escolher suas causas com mais liberdade, a dar entrevistas reveladoras, como a célebre conversa com Martin Bashir, onde admitiu publicamente o fracasso do casamento e a existência de 3 pessoas naquela relação. Essa entrevista, exibida pela BBC em 1995, teve repercussão global. Diana não poupou palavras ao falar da infidelidade de Charles, da sua bulimia, do descaso da família real e de sua própria busca por propósito. Pela primeira vez, uma princesa britânica expunha sua dor diante do mundo e era aplaudida por isso. Logo após essa entrevista, a rainha Elizabeth II exigiu o divórcio definitivo. Em agosto de 1996, Diana e Charles assinaram os papéis. Ela perdeu o título de Sua Alteza Real, mas ganhou algo ainda mais valioso: a liberdade de seguir seu próprio caminho. A partir daí, Diana se reinventou, intensificou seu trabalho humanitário, ampliou sua atuação internacional e passou a usar sua visibilidade para dar voz a quem não tinha. Tornou-se um símbolo de empatia e solidariedade, não por obrigação, mas por escolha. Separada da monarquia, Diana, enfim, florescia. Havia dor, sim. Havia cicatrizes que nunca desapareceriam. Mas havia também uma força recém-descoberta. E por trás do glamour que ainda a cercava, pulsava agora uma mulher consciente de seu valor. Livre, inteira, transformada. Na noite de 31 de agosto de 1997, o mundo parou. Diana, a princesa que encantou multidões e rompeu os muros da realeza, morria em um acidente de carro em Paris, aos 36 anos. Fugindo de paparazzi, ao lado do namorado Dodi Al-Fayed, a vida dela se apagou no túnel da Pont de l'Alma. E com ela, uma parte da esperança e da empatia que ela simbolizava. A notícia espalhou-se como um choque elétrico. As pessoas choravam nas ruas. Milhões de flores cobriram os portões do Palácio de Kensington.
Pela primeira vez em muito tempo, a dor coletiva uniu o povo britânico, não por uma figura oficial, mas por uma mulher comum que havia se tornado extraordinária. A família real, inicialmente fria e ausente, foi duramente criticada. A monarquia teve que ceder à pressão popular e permitir que Diana fosse homenageada com a dignidade que seu carisma e sua coragem mereciam. O funeral foi assistido por bilhões. E as palavras de seu irmão, Charles Spencer, tocaram o mundo. Ela não precisava de nenhum título real para continuar gerando sua marca particular de magia. A morte de Diana não foi apenas o fim de uma vida, foi o marco de um rompimento simbólico. Ela mostrou que o amor popular pode ser mais poderoso que os rituais da corte, que vulnerabilidade, empatia e compaixão podem ser mais transformadoras do que qualquer protocolo ou título nobre. Mas o legado de Diana não ficou enterrado com ela. Está vivo nas causas que defendeu, nos abraços que deu, nas mãos que segurou sem medo. Está nos filhos que criou com humanidade e simplicidade. William e Harry se tornaram adultos conscientes, dispostos a falar abertamente sobre saúde mental e a continuar o trabalho da mãe. Diana também mudou para sempre a forma como a realeza britânica se relaciona com o povo. Depois dela, foi impossível manter o distanciamento emocional. A monarquia precisou se adaptar, aprender a sorrir com mais verdade, a ouvir com mais empatia e a acolher o sofrimento sem virar o rosto. Seu impacto transcendeu fronteiras. A imagem de Diana, ajoelhada em um campo minado ou sentada ao lado de um paciente com AIDS, continua sendo um símbolo universal de coragem e humanidade. Ela não queria apenas ser admirada, queria fazer a diferença. Diana morreu jovem, mas sua história continua. Não como um conto de fadas com final feliz, mas como um testemunho da complexidade humana, feita de dor, de luta, de escolhas e de amor. A princesa do povo não pertence mais à realeza. Ela pertence ao mundo.